vamos falar do Corinthians, que jogou hoje contra o Juventude na Neoquímica Arena e, rapaz, teve possibilidade de vencer, porque jogou praticamente um tempo inteiro. 41 minutos. Com dois jogadores a menos. Não é com mais um jogador a menos. Porque no fim do primeiro tempo o goleiro foi expulso, depois do início do segundo tempo o Alan Ruschel foi expulso e o Corinthians não conseguiu sair do 1-1 contra o Juventude. Contando os acréscimos, né? Foram 41 minutos com 2 jogadores a mais em campo e o Corinthians não conseguiu fazer o 2-1, né? Muita gente discordou da expulsão do goleiro do Juventude no fim do primeiro tempo. Eu acho que a expulsão foi correta, cara. Perfeito. Ele saiu da área, o jogador com bola dominada, se ele não faz a falta, o jogador entraria livre sem goleiro. Sem goleiro, sem jogador próximo a ele. O jogador mais próximo do Juventude estava atrás dele. Ah, mas o jogador próximo do Juventude chegou. Chegou porque ele tomou um tropicão. Porque ele trupica, né? Exatamente, porque se não tem a falta, então pra mim não ia partir do momento que não tem goleiro no gol, tudo é chance clara de gol. É lógico, não tem goleiro no gol. Então, assim, pra mim a expulsão foi corretíssima e de fato foi um jogo ali que o Corinthians pareceu, depois do 2-a, pareceu um time muito afobado, né? Muito ansioso para fazer o gol. A bola toda hora chegando no pé do Coronado, no pé do Garro, em momentos, às vezes, que chegar neles não era a melhor opção. Aí, na última bola do jogo, o Pedro Raul entrou, tinham 2 jogadores, um aberto em cada lado, ele chutou com a perna que não é a boa. Então, assim, um time muito ansioso, né? Acho que um time muito... muito na expectativa, assim, de querer fazer o 2-1 antes de finalizar, né? Você não faz o gol antes de você chutar, a não ser que alguém faça um gol contra pra você. Você não faz o gol antes da bola tá indo pro gol. Então, assim, senti um time muito ansioso e acabou que o 1-1 acabou por essa circunstância sendo muito ruim. Ó, assim, não tem nenhuma dúvida aqui. Não tem nenhuma discussão. Eu acho que recentemente, acho que foi um jogo do Bragantino, o Cleiton é expulso de maneira não igual, mas é parecido. Porque é um lance lá na ponta e ele faz a falta no cara e os jogadores do Bragantino falam assim, gente, acho que é Atlético Goianiense, tenho quase certeza. E aí o jogador fala, mas tinha cobertura. E o juiz fala, a partir do momento que o Cleiton não está no gol, tudo é uma chance clara de gol. Exatamente. Inclusive, o Corinthians hoje reclamou da arbitragem, né? Fabinho Soldado, que é o diretor de futebol do Corinthians, falou em toda a rodada ter um... temos o Fabinho? Então bota o Fabinho aí que eu quero... bota no ponto, então. Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reclamando em relação à arbitragem, ele não foi o único, tá? O Ramon Dias, técnico do Corinthians, também reclamou, inclusive foi pra linha, porque ele fala especificamente do pênalti, que o Corinthians, vários corintianos acham que deveria ter sido marcado, um toque na mão do jogador de Juventude. O Fabinho fala em relação a campeonato manchado, enfim, vamos lá. Uma marcação que, ao nosso modo de ver, ela não foi no lugar correto. Foi no meio do corpo, deveria ser no ombro. O lance de mão aberta, normal, que outros jogos a favor ou contra, é pênalti. É isso que eu estou falando. A preocupação nossa como gestores de futebol, um grande campeonato brasileiro que nós temos, toda rodada está sendo manchado pela arbitragem. E aí vem mais um dirigente falar sobre isso. Mas aqui o nosso trabalho ele é muito sério, né? A semana que a gente faz para poder entregar um jogo, uma melhor equipe para o nosso torcedor, ela é de um compromisso muito grande e o Corinthians não pode admitir isso. O Corinthians não pode e não vai admitir um árbitro inseguro que vem aqui apitar um jogo como esse, um jogo teoricamente, um jogo tranquilo de se apitar, inseguro, toda hora falando com nossos jogadores de uma forma para que o jogo fique parado, parando o jogo o tempo inteiro para falar com o banco de reserva do adversário, que era isso que o adversário queria. Então a nossa reclamação formalmente e a minha preocupação como ex-atleta de futebol com o que está acontecendo na arbitragem brasileira, gente. Eu não gostaria que fosse apenas mais uma reclamação de mais um dirigente, mas que a gente realmente pensasse, aí a CBF, né?
deu ruim aí na parte Deu pra final entender. do Fabinho Soldado. Mas, bom, ele foi pra mesma vibe que a gente já ouviu vários dirigentes, e eu não tô nem dizendo se ele tem razão ou sem razão, mas é um discurso que a Eu gente acho tem no visto. pênalti tem. E acho... Oi? Eu acho que no pênalti Em relação tem. ao pênalti. A gente vai mostrar o lance. Eu só queria trazer que, em relação ao pênalti, o Emiliano Dias, não foi nem o Ramon, foi o filho do Ramon, que tá sempre com ele na coletiva, falou da dificuldade do jogo e tal. Ele falou, a dificuldade tá clara, mas acredito mais do que nunca, né? Que o Corinthians não vai cair. Com o pênalti, seria outra história. Mas não tem desculpa, um erro tático no começo custou caro. Pode rodar os lances, Vé, se você acha que foi pênalti, que deveria Então, ter sido eu marcado? estava debatendo aqui com o meu amigo Wallace Borges aqui e Olha pra você. a gente estava na dúvida sobre a bola ter sido um movimento do Alan Ruschel Aham. em direção à bola e da cabeça dele ir para a mão. Isso daí nunca é pênalti. Só que olhando... Da bola pegar na cabeça e depois ir na mão. Ele tentar cabecear e a bola, depois da cabeçada dele, bater na mão. Isso nunca é pênalti. Isso não é pênalti. Sim, isso não tem. Só que pra mim, não pega na cabeça. Pra mim, a bola pingada vem e a mão dele tá mais ou menos assim, ó. Na altura do ombro, tá? E projetando, como ele tá meio de lado, projetando o corpo. Então, assim, a bola passaria ali e não passou porque a mão tá na altura do ombro, que é um dos critérios para se marcar pênalti, e numa mão que está ampliando o espaço do corpo. Para mim, isso é pênalti. Para mim, isso é pênalti. Assim. Eu até citei pro Vitor Sérgio um lance que me lembrou um pouco o próprio Cruzeiro e Juventude, né, Vés? Exatamente. Que um pênalti é marcado numa situação de que o braço, de fato, que está é numa o segundo pênalti, né? Exatamente. O primeiro cara tá igual a Estátua da Liberdade. O cara né? joga a mão pra Deus O e primeiro me leva, cara né? tá igual a Estátua da Liberdade lá, então é Ele pênalti. tá igual aquele meme do Pica-Pau, lembra? Deus e me leva. Lembra do Pica-Pau? Exatamente. Na Niágara. O segundo... Ou nas lojas mas me Avante, lembra, né? mas de fato me lembra, eu porque a mão tá em uma posição meio estranha. De fato, E lá foi marcado, hoje não foi. Se tivesse pegado na cabeça do Alan Ruschel, ele tentado cabecear e a bola vai na mão, aí não é pênalti. Isso não é pênalti. Do mesmo jeito que se um companheiro cabeceia e vai na mão de um jogador de juventude, também não é pênalti. Por eu essa tenho- imagem Agora, não dá pra ter ideia, mas muitos... pelas imagens falaram mais que parece que não próximas tocou lá na que a cabeça. geração lá do Premier fez, não me pareceu que a bola pega na cabeça. Me parece que Então- ela vai na mão, como assim que agora que tá na câmera aqui, ele tava meio de lado, acho que seria pra cá, né? Ele tá meio de lado, aí a mão bate aqui, a bola passaria, né? Isso é ampliar o espaço do corpo. Se a mão tá aqui, ela não bate na mão, bate no ombro. Aí isso não ampliou o espaço do corpo. Como a mão tá aqui, se ela ia passar, a bola ia passar. Então, pra mim, era pênalti. Acho que o Corinthians tem razão em reclamar. Eu fui entrar aqui no site da CBF pra ver se já tinha, por acaso, a análise do VAR. Porque esse lance foi analisado pelo VAR. Sim. Demorou um tempo pro jogo recomeçar. O árbitro não foi chamado no vídeo. Inclusive, quando tava demorando, eu falei, cara, se tocou na mão do cidadão, chama o árbitro pra ele vir tomar a decisão. Mas não, demorou ali. E aí eu não sei se eles têm alguma imagem, que a gente não viu, conclusiva, e qual foi o papo do porquê que não chamaram o árbitro pra ir ver o lance. Mas... Se tocou na cabeça, porque aí, por isso que me dá a possibilidade de ter tocado na cabeça e a gente não ter visto em alguma imagem que eles tenham. Mas hoje a gente tava vendo o jogo junto, o que eu te falei? Que Sim. depois do Palmeiras e Cruzeiro, do gol anulado aqui no Allianz Parque, eu estou vendo um movimento nas últimas 2 rodadas de que os vareiros, como diria Ricardo Martins, estão chamando cada vez menos para lances que o árbitro está numa visão Que ele toma uma perto. decisão. Que Hoje- ele toma uma que decisão. claramente ele toma uma decisão. Hoje no Palmeiras, a gente até já passou pelo Palmeiras jogo do e Palmeiras, Inter, isso. o gol do Bruno Henrique foi a mesma coisa, o juiz, ele enxerga o lance. Se o VAR discorda ou concorda, ele não chama o lance. Isso aconteceu nesse jogo do Palmeiras, né? Jogo do Corinthians, a gente pode até rodar de novo e vai ver que o árbitro, teoricamente, está perto. No pênalti cometido pelo Igor Vinícius contra o Breno Lopes. Na entrada lá- do Veiga. Da entrada do Veiga. Veiga no tem o pulgar. lance, o gol do Vitória no Allianz Parque. Tudo isso aconteceu depois daquele gol validado, aliás, Palmeiras anulado, Cruzeiro. do Cruzeiro no Allianz Parque. A minha sensação é Golaço, que aliás. o nível de porrada que eles tomaram depois daquele lance mexeu com numa o protocolo. circular geral É, de dizer, eu tô ó, achando estranho. Gente, o VAR não Segura é feito a chamada. O VAR não é feito, que é Eu tô aquilo que a achando gente estranho. falou, né? O VAR não é feito pro árbitro ter a chance de apitar de novo. O VAR é para corrigir absurdos. Né? Então, assim, toda vez que ficar... Eu não tenho Agora, informação, também- não, tá? também- Só pra pontuar, eu não É tenho capaz. informação. Eu vou procurar você saber. Que é bom, você é um cara eu vou que tem muita procurar forma de- saber, vou procurar saber. Eu não Mas tenho é aquilo, informação. É aquilo que Meu a gente... ponto é que aconteceu 5 lances depois disso Tá fazendo que o uma VAR sucessão, não né? chamou. Isso é uma sucessão de acontecimentos. Exatamente. Inclusive, no nosso prorrogação, depois de Flamengo e Palmeiras, ou não? Último lance.
no último lance, depois do Flamengo e Palmeiras, a gente falou exatamente isso. O lance do Veiga no Pulgar, no Brasil, chamam. E não chamaram. Se isso é o novo normal, ok, beleza. Alguém podia falar só, né? Mas só que deveriam publicizar isso. Né? óbvio. Mas Falar, lembrando olha, que isso talvez Não sei dure se- 3 rodadas. Eu não Esse sei é um bom se ponto. necessariamente precisam publicizar. Eu O que eu acho que acho é sim. que a gente vai perceber porque a grande parada pra mim da arbitragem é a falta de critério. Exatamente. Então, se a gente perceber Mas que aí a gente este lembra, é né? um O novo critério é não ter critério... critério. O critério é não ter critério. Se este é o novo Frase de critério... Mauro Betti. Não, Talvez essa não não, é essa essa do Mauro não é minha. Betti. Talvez não... Se fosse, eu ficaria na bronca com ele. Se fosse dele, eu ficaria na bronca com ele. Não publicizar, piore. Não, talvez eles não deem publicidade a isso, porque pode Pra não passar a assumir sensação... outras broncas. Não só isso. De troca de... Isso que eu acho. Orientação durante o campeonato. Você É, muda, pode ser, porque foram pode ser. 19 rodadas de um jeito, pode ser. Claro. turno depois de Vou outro. fazer um turno de um jeito, outro turno do outro. E já tem gente que foi talvez beneficiado lá atrás ou prejudicado lá atrás. E no, Talvez campeonato, falasse e no especificamente. campeonato atual, tem gente que o primeiro turno não acabou, né? Tem Além gente disso, com já, 5 tá. jogos, com 4 O jogos. Inter tá com 16, pô. Mas falando especificamente, vocês acham... Tudo bem, eu acho que o pênalti poderia mudar, de fato, alguma Claro. coisa no jogo, né? Mas o Corinthians tinha que fazer mais, né? Muito Eu acho que mais, deveria ter muito feito mais. Mas Até porque a Pelo amor rodada de inteira, Deus. claro, somando, praticamente todos os resultados foram horrorosos pro Corinthians. Quase todo mundo da turma de baixo venceu e tal. E assim é muito Só pouco. não é pior né? porque o Corinthians empatou o jogo. Se E ele olha, perde, pelas vai circunstâncias, ser, mas né? até com 41 minutos com o jogador a mais, pouca ideia. Tinha a bola, mas chegava muito pouco. O goleiro mesmo do Juventude fez pouquíssimas defesas, né? Assim, foi muito pouca criatividade. De novo, bravamente o Juventude conseguiu se superar e aqui na Neoquímica Arena. Palmas para o Juventude, embora você possa discutir uma e outra coisa. É o melhor gaúcho do Brasileirão. É o melhor gaúcho do Brasileirão e perdendo um treinador para outro gaúcho, que é o caso do Roger, né? Quer dizer, o mérito ainda maior do Juventude, mas hoje foi mais uma partida complicada para o Corinthians em todas as circunstâncias. Pelo jogo hoje, pelos pontos ainda devidos e até pelo aspecto anímico para o grande confronto pela Copa do Brasil contra o Grêmio no Couto Pereira. Eu acho que a gente precisa entrar num ponto de Não, vai dar vitória do alguns Grêmio. jogadores do Corinthians, cara. Em específico. Acho que, primeiro, essa coisa de jogar 41 minutos com 2 jogadores a mais. O Renato Gaúcho, recentemente, eu não lembro qual foi o jogo, que o Grêmio ficou com 1 jogador a mais. E ele falou assim: às vezes você tem 1 jogador a mais e 2 teus se desconcentram do jogo e, na realidade, quem fica com 1 a menos é você. Sim. E Deve ter sido contra o Corinthians, não? Pode ser, o pode ter Renato sido, foi é verdade. Foi contra o Corinthians. E acho que esse é um ponto, acho que o Corinthians, o Vitor Sá foi muito bem também falando da parte de afobação. Mas a gente precisa falar de alguns jogadores, cara. O Pedro Raul é um completo fracasso a contratação dele até hoje, dia 4 de agosto de 2024. 25 milhões de reais para um jogador que piora o time em todas as circunstâncias que ele entra. Ele não faz gol desde abril, é um jogador que hoje teve no pé a chance para virar o jogo. Ele teve no pé dele Sim. e ele toma a pior decisão possível em campo. Acho que o Pedro Raul é um jogador que, primeiro, e eu tô tranquilo para falar porque eu falei no de placa, no dia que ele foi contratado, ele não vale o dinheiro que foi pago nele. E mais do que isso, eu acho que... Lembra quando o Abel falou na coletiva que psicologicamente os jogadores se afetam muito? Eu acho que o Pedro Raul ainda está sendo afetado demais por uma falta de confiança diante da incapacidade dele de auxiliar o Corinthians em 2024. Hoje ficou claro, mais uma vez, o quanto ele não tem sido um auxílio ao Corinthians em nenhuma condição que ele esteja em campo. E só para constar assim, e sem querer comparar os jogadores, porque no meu entendimento não tem comparação, assim, por pior que esteja o Yuri Alberto, não há comparação em produção dele com o Pedro Raul, né? Assim, com todo o carinho, é só você ver as assistências que o Yuri Alberto deu O recentemente. Yuri Alberto passou por cirurgia, né? Exatamente, passou por uma retirada da vesícula. vesícula e tudo, uma questão extra futebol. Isso. Para mim, não tem nenhum cabimento. As 2 ou 3 assistências que o Yuri Alberto deu recentemente, o Pedro Raul acho que dificilmente daria. Então, para não dizer, nunca daria. Só me Então, defender, porque tem uma pessoa indefensável na minha orelha, por 2 momentos aqui durante o programa, falou coisas que absolutamente não se devem dizer nunca. E eu tenho que segurar Tá rindo. riso por conta da não faz maldade menor- dessas línguas viperinas, ferinas que falam. Então, Imagina. desculpa que eu tive que me segurar agora. É tipo o VAR atrapalhando os árbitros. Exato, né? mas eu já sou atrapalhado, mas a Eu maldade... já imagino, perante o assunto que estamos falando, Mas Corinthians e Pedro sim. Raul, eu já imagino quem seja a pessoa. Exato. O Pedro Raul, eu acho que a quantia que se pagou o Pedro Raul é o famoso desespero, né? Impacta, né? Não só a quantia. Impacta o na momento, própria o Yuri Alberto, nome, embora dê o nome resultados. escolhido, era Sim, tudo afobado. Tudo, Não, porque, por tudo exemplo, feito de o Pedro, forma eu não soldada. entendo a contratação do Pedro Henrique também.
Eu acho até um jogador interessante. Eu não acho que é um jogador que acrescenta algo diferente pro Corinthians. Eu acho até pelo momento assim, o Corinthians eu acho vai... que é o tipo de jogador que tem que ter na base um parecido. Tem o Wesley Tudo bem, quando nesse escalado, ponto, quer dizer, que é E muito aí, melhor, né, mas Wesley, aí eu acho né? que não tem um gasto do jeito que tem do Pedro É que Raul, assim, então muda um pouco de que ali figura. o Yuri era Alberto o- entrega era a gols. afobação, né? É caríssimo. horroroso. Ali O era- Coronado afobação, é né? caríssimo. E Não eu- é mau jogador. é E o Pedro Raul, é isso. É afobação, mas também é tentativa de recado da diretoria. O Augusto, a gente precisa lembrar em que cenários esses jogadores foram contratados. Exatamente. Ele estava acuado. Exatamente. E ele precisava dar um retorno. Ele falou, eu tenho 25 milhões de reais para dar no Pedro Raul, foi lá e deu, e a contratação é um fracasso até agora. Quando o melhor era não fazer nada. Né? Claro. Nesse caso Só que aí você específico, precisa. sim. E aí também entra um pouco naquilo. Você precisa dar mandar resposta. mensagem, é. Você Cadê precisa o nosso dar resposta. centroavante? Você precisa prestar conta. Toda vez que você está ali prestando conta, você se sente pressionado, a chance de você fazer besteira existe. Assim, e não precisava. De repente você chegar e falar, cara, vamos guardar esse dinheiro para ver quando tiver alguma chance. Então, enfim. E não foi só o Pedro Raul. Tiveram Não, e não é só o outros Corinthians. contratações. né, também. E não é só o Corinthians. Vários, Não é só o Corinthians, vários né? grandes gestores na vida privada ou até na vida pública, quando se transformam em dirigentes, cartolas e presidentes, fazem negócios que jamais fariam. Mas por que eles fazem? Por quê? Pressionados ou porque realmente é paixão? Não, eu preciso de um lateral esquerdo. Mas não deu dinheiro, dane-se. E não é porque às vezes é responsável. É o coração que acaba sendo irresponsável. Parece música de sofrência e o resultado é esse mesmo. Eu tava olhando aqui quando é que o Ramon Dias foi anunciado como técnico do Corinthians. Pra entender aqui qual foi o jogo de estreia. Aí lembrei, inclusive, que Criciúma, teve né? o Vasco e Corinthians, né? Mas que ele já era técnico, mas não foi. Já tinha sido Criciúma. anunciado, mas não foi pro jogo. Criciúma, que é dia Virada. 16 de julho. Aí ele tem um início de trabalho de 2 vitórias e um empate. Deu uma empolgada na galera. Então, Ganha do Bahia fora. Quero também. Bahia fora. Isso. Bom Empata jogo. com o Vitória? Só que agora empata Não, com o Vitória- Grêmio. Empata com o Empata Grêmio. com o Grêmio. Vitória foi Vitória antes, né? ganhou, 2 Vitória a 1, ganhou, foi é. antes, Com né? Vitória 2 a 1, foi gol antes, no último com- minuto. É verdade. 2x2 aquele golaço do Garra no Verdade. final. 3x2, em né? Itaquera. 3x2 ou 2x1 Verdade. o último gol no último minuto? 3-2. 3x2. E aí depois são 4 jogos sem vencer agora, né? Então é um Incluindo início da que Copa dá do um Brasil. respirinho, Incluindo a Copa do incluindo Brasil. a Copa do Brasil, exato. O Corinthians está na zona do rebaixamento. Até porque deve muito futebol da primeira parte. Deu um desafogo legal, mas ainda é muito complicado. Até porque, inclusive, Então, a meu ponto turma é de esse, baixo, assim, vocês Fluminense viram a bem, evolução? Grêmio bem. Não, evolução sempre que era Do difícil Corinthians. piorar. Mas ainda o problema Sempre é o seguinte: pode piorar, essa é a regra da vida, é o mano. saldo devedor, é o limite do cheque especial. O Corinthians ainda está no cheque especial, deverá estar no cheque especial até o final do ano. Estou falando só no futebol. E acho que escapa, acho que os outros grandes vão escapar também. Mas assim, batendo na trave também. Assim, vai ser um sofrimento que não era para o Fluminense estar assim, não era para o Grêmio, mas o Corinthians não era para estar muito melhor do que está. Eu achei que o campeonato do Corinthians era 11º. Não para sofrer o que está sofrendo. E, lamentavelmente, pelo pavoroso primeiro turno, o pior do Corinthians desde 2006, quando a gente tem 20 clubes na Série A por pontos corridos, foi pior do que 2007 a campanha do primeiro turno. Vai ser melhor, o Corinthians escapa, mas vai ser sofrimento quase que todos os jogos. Agora há pouco eu vi um tweet, acho que até um retweet de um torcedor falando, em nenhum momento no campeonato o Corinthians teve igual ou o mesmo número de pontos do que jogos. Tem 21 jogos, tem 20 pontos. Isso, em nenhum teve. momento teve Ele 21, nunca teve a 21. média de 1 ponto por jogo. Nunca teve. Assim, Pô, isso e é tem É uma uma média de média rebaixamento. horrorosa, E né? tem uma Tem- média de e- quem cai, né? Exato. E tem É uma isso, questão. são 38 Não. rodadas, tem que É, bater 45 para ser... Às vezes você Embora escapa já, com teve, 40. já tenha gente O que Palmeiras tenha de salvado 40. 38, né? É, e tem 30. É Palmeiras de o 40. Ceará, se eu não me engano, no ano Eu que o digo que é Cruzeiro pra caiu, respirar, acho que né, o quando você Ceará faz salvou com 2019, acho que é 39, eu acho. 39. Mas só para pontuar que tem uma questão aí para frente, que é o Corinthians, ao mesmo tempo que ele está brigando para não cair, e eu tô na linha do Mauro de que acho que o Corinthians não cairá, mas aí é achismo, né? Achismo cada um tem o seu. O Corinthians, ao mesmo tempo, ele tem a cobrança do Corinthians de Tem que brigar ganhar com o alguma título. coisa, tem que ganhar, tem que dar satisfação, essa torcida é movida por título. E aí, se você vem no cenário de Copa do Brasil, tem um jogo quarta-feira importantíssimo, tá 0x0, beleza, o Grêmio vai jogar no Couto Pereira, ok, mas 0x0, tá lá. E depois vai vir Sul-Americana. Numa dessa você começa a falar, cara, a gente tem chance de ganhar a Sul-Americana. E numa dessa você dá uma baixada de guarda no Brasileiro, aí tu pode se enrolar. Mas bom, Aí tu pode se é enrolar. outro grupo, mas teve isso ano passado, né? Teve isso ano passado. Ano passado Teve É isso. aquela foi isca foi perigosa. a semi da Mas é Sul-Americana. que Quarta semi, no semi. ano passado Semi. o Corinthians Semi. rondava Fortaleza. a zona, né?
rondou ali. Não era como Rondou, tá Agora agora. ele prefeito, tá lá agora dentro, tá. né? É. Agora tá, saiu recentemente, Isso. mas teve desde o início. No ano passado, você ficava ali, ó. Como diria o Lucha, na zona da confusão. Da confusão. Mas ele não tava na confusão. Mas agora Tá ali ele tá. pertinho. Agora ele eu tá. acho que